O que me chama a atenção hoje é que o amor, ele realmente tá frio. A gente tá vivendo um momento onde a palavra tá se cumprindo. As pessoas estão se esfriando umas com as outras, o amor tá frio. A falta de posicionamento das pessoas, as pessoas estão como robôs, né? Eu vou na igreja, volto. Vou pra igreja, volto. Vai pra igreja, volto. E qual a forma que você tem usado para transformar outras pessoas? O que você tem feito para diferenciar como Cristo? Jesus falou que todo aquele que cresce nele, e todo aquilo que estivesse falando da palavra dele, sinais maiores do que ele fez acompanhariam. Você tem orado por enfermos? Você tem visto mortos ressuscitarem? Você tem visto paralíticos andarem? Então, você tem buscado uma vida de jejum, de oração constante com Deus, de intimidade com Deus constante? Se tudo isso não estiver em ordem na sua vida, se os milagres não estiver acompanhando os servos de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo não está sendo concretizado nesses tempos. Nós estamos apenas vivendo no automático, fazendo algo que a gente acha que é certo, mas não é. O Evangelho de Cristo é muito mais do que você simplesmente ir numa instituição, num lugar que é parede, não é templo, que templo é você, e declarar um louvor, declarar uma adoração. Você é templo 24 horas. Você tem que mostrar Jesus nas suas atitudes, Jesus nas suas ações 24 horas por dia, e não só dentro de uma instituição onde a grande maioria se mostra. Felizmente é doloroso, é doído escutar isso. Tanto que você pode ver em qualquer religião, nossa, mas fulano é tão devoto dentro da igreja, mas do lado de fora, às vezes em todas as religiões nós escutamos isso. É muito fácil você ser bom no momento que você está dentro de uma instituição, que você presta aquilo ali, que as pessoas estão te observando, do que você ser bom 24 horas por dia. Nós nos esquecemos que nós somos cartas abertas, onde as pessoas podem nos ler. E qual a mensagem que você tem passado para as pessoas que estão te lendo, te observando, te analisando? Você tem sido uma carta de Cristo? As pessoas olham e falam, rapaz, eu acho que se Jesus estivesse nesse templo, nessa terra, Jesus seria como fulano, Jesus seria como Bertano. Você tem sido essa carta aberta? Se você não tem sido, começa a refletir. Jesus, eu quero caminhar contigo. Sabe por quê? Quando a gente caminha com Jesus, quando a gente caminha com umas 5 pessoas parecidas, a gente fica parecida, a gente recebe essa identidade dessa pessoa. E a gente começa a pensar como essa pessoa. Se você conversa muito com Jesus, você vai começar a falar com Jesus. Se Jesus fala assim, meu amadinho, você vai falar com as pessoas do seu lado daqui a pouco, automaticamente, meu amadinho. Se Jesus ele é aquele cara carinhoso, você vai ser carinhosa com as pessoas. Se Jesus é aquele cara de amor, que olha com as pessoas com olhos de amor, com olhos de gratidão, você vai ser grato, você vai ser amável. Agora, se você for uma pessoa bruta, egoísta, uma pessoa que não pensa no próximo, só pensa em si mesmo, não quer viver a grandiosidade e o ministério de Cristo, você está longe de Deus, está longe dos princípios. Sabe? Se envolva e se abrace com as pessoas que ninguém está olhando. Quando aquela mulher que era prostituta estava lá sendo apedrejada, Jesus foi e acolheu. Quando um coxo estava, um rapaz todo leproso estava lá, ou um rapaz que não andava estava lá, e todo mundo, toda a sociedade ignorava, como se aquilo fosse uma maldição sobre a vida dele, através dos pecados dele, Deus fazia isso, a ignorância das pessoas elas levavam a acreditar que aconteceria isso. Nasceu aleijado porque a mãe pecou. Tá com lepra porque cometeu algum pecado na vida. Todos nós somos pecadores. Mas o que diferencia o pecador que busca a santidade é que ele busca ser santo, então ele se purifica todo dia. Ele não comete os mesmos erros todo dia. E quem somos nós para julgar os próximos? Sabe, nós estamos buscando tanta acusação,
tanto apontar o próximo que a gente esquece que quem vê o interior é Deus. A pessoa pode ser a mais errada possível. Se a gente for olhar para a vida de Davi, Davi era um homem muito errado, que ele pecava demais, mas o coração dele era transparente com Deus. E às vezes você pode parecer uma pessoa certa, mas o seu coração não tem transparência. Você não tem algo assim puro dentro de você. Davi ele chegava para Deus e falava: Deus, me perdoa, pesa sobre mim a tua mão. Hoje você tem coragem de dizer para Deus: Deus, pesa sobre mim a tua mão. Tem coragem de dizer para Deus: Deus, pesa sobre a tua mão, vem com o teu poder sobre a minha vida, sabe? Me limpa, se for preciso me mata. Não, você não tem coragem, porque você não é transparente. Você é um ser que quer dizer que você é puro, mas você não é. Você é cheio de pecado, cheio de bloqueio, e você não quer aceitar se libertar disso. Sabe, seja livre. Deus te chamou para ser livre. Não aceite os bloqueios desse mundo. Não aceite ser inseguro. Viva o amor de Cristo. O Evangelho de Cristo é a simplicidade. E hoje a gente quer fazer 1000 coisas e não quer viver o simples, que é amor. O que Jesus escreveu naquela lei? Amor. Jesus só quer que você ame a Deus acima de qualquer coisa. O ser humano que ele ama a Deus, ele entendeu que o mandamento de Deus é amor, só isso. Sabe, a gente fica tão preso no passado, tão preso. Jesus ele veio para justamente quando o véu se rasgou para trazer libertação, liberdade de espírito. Você não precisa ficar ali cultuando nos mesmos dias, não precisa ficar preso dentro de uma dominação antiga. O Espírito de Deus ele veio para liberdade e não para nos colocar presos, como estávamos no Egito. Então, o Espírito de Deus ele vem de uma forma extraordinária, natural. Sabe, as coisas de Deus elas têm que fluir naturalmente, não por guerra, por briga. Sabe, quantas vezes eu abro mão de tanta coisa e eu falo: Deus, se eu for da tua vontade vai acontecer. Eu não vou brigar por uma coisa que eu acho que é certa. Sabe, às vezes você fala: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu abro mão, sabe por quê? Porque às vezes eu tô brigando por uma coisa tão pequena e Deus quer me dar algo extraordinário. Para de perder tempo com coisa pequena. Deus quer te dar coisa muito maior, sabe? Viva para Deus. Viva o Evangelho de Deus. Viva o amor, porque foi isso que Ele te chamou, para amar ao próximo. Como é que você quebra qualquer objeção de qualquer pessoa? Com amor, com cuidado, com um abraço. Quando todo mundo acusou aquelas pessoas, Jesus foi lá e abraçou e acolheu. Quando aquela mulher estava colhendo água lá no poço de Betesda, ela simplesmente era uma pecadora em horários diferentes. Ela ia em horários diferentes para as pessoas não a acusarem. Jesus foi justamente ao encontro dela para amar aquela mulher e dizer que às vezes as escolhas que a gente tem na vida são escolhas difíceis, são escolhas inconstantes, são escolhas dolorosas, mas essas escolhas, elas não nos levam para um caminho sem volta, de cicatrizes, de marcas. Mas Jesus falou: eu levei sobre si as suas dores, as suas enfermidades, todo fardo, todo peso, eu carreguei aqui para que você pudesse ser livre. Receba essa palavra de libertação, de liberdade. Não se sinta obrigado a fazer nada. Sabe, é muito ruim quando, tipo assim, você tem ali um pai, é obrigado a ter que ir lá. É obrigado a ter que fazer alguma coisa. Ah, não, tem que ir na casa do meu pai. Ai, que chato. Não faça isso para Deus. Tenha liberdade. Não, eu quero ir. Eu quero fazer isso. Eu quero ter intimidade. Eu quero orar. Eu quero buscar. Eu quero ter essa naturalidade de Cristo. Sabe? Não faça nada por obrigação. Sabe por quê? Não passa do teto.
Deus, ele só vai receber aquilo que vier dentro do teu coração. Por isso que Davi era um homem que pecou demais, mas ele não fugiu do princípio, do propósito. Davi estava ali para mostrar que eu e você somos falhos e pecadores e que nunca vamos ser santos e perfeitos, igual Jesus foi, igual Deus é. Mas ele está dizendo o seguinte: se o seu coração for puro, você pedir perdão, buscar por mudança, você vai ser o homem mais transparente e mais amado por Cristo. Deus, ele vai te abraçar e te ver de uma outra forma. Não é que ele vai amar mais um do que a outro, mas quando um filho ele tem a atitude de pedir perdão, a atitude de fazer algo de coração, é diferente daquele filho interesseiro, que só busca por interesse, que só faz por interesse. Sabe? Se liberte das amarras, se liberte da religiosidade que te bloqueia até hoje e viva o Evangelho de Cristo. Jesus, ele foi na simplicidade, no amor, ele bateu de cada família, não era um homem brabo, não era um homem mal visto. Eu olho Jesus como aquele homem alegre o tempo todo, sorridente o tempo todo, as pessoas implicando, e ele quebrava essas objeções das pessoas com amor. Quando todo mundo estava bravo com Jesus, Jesus ia lá e quebrava o protocolo. Sabe? Imagina, não, Jesus tem que fazer igual a fulano fez, igual a Bertano fez. Não. O Espírito Santo, ele tem liberdade para fazer da forma dele. O Espírito Santo, ele tem liberdade para mover da forma dele, do agir dele. Nós não temos que ficar bloqueados com os nossos medos, receios, inseguranças, porque o Espírito Santo, ele sabe o que faz. Nós vemos o hoje. Eu tenho uma música falando isso. Nós vemos o hoje, nós somos limitados. Mas Deus, ele vê além. Então, se algumas coisas elas estão dando errado na sua vida, ou não estão saindo da forma que você planejou, é porque Deus está falando assim, para aqui, porque eu vou te dar isso de aprendizado para você poder acessar a próxima fase, para você poder acessar o próximo nível, sabe? Deus dele tá te falando assim, espera só mais um pouquinho. Porque parece que tá dando tudo errado, mas eu tô juntando todos esses medos, bloqueios, inseguranças, para que você possa viver o meu propósito, para que você possa tirar aprendizado disso tudo. Sabe, às vezes você fala assim, tô crescendo, mas ainda tô pequenininha. A raiz está sendo profunda. Deus, ele tá te dando um crescimento sólido, porque ele sabe que o teu crescimento vai ser exponencial, vai ser surreal. Mas, o que acontece? Quando você entende o seu propósito, você tá ali, tô pequeno, Deus, mas eu confio em ti. Deus, ele tá aprofundando as suas raízes e fala assim, filho, você não sabe o tamanho da árvore que você vai ser. Apenas espere. Muita gente no meio do caminho que Deus está aprofundando a raiz, vai lá e se joga. Ai, vou sair dessa terra, vou mudar de terra. E Deus está à espera só mais um pouquinho. Então, não fica se vitimando. Ai, que isso deu errado em mim, que não sei o que não sei o que lá. Eu vejo que as coisas, às vezes, que dão errado, que não saíram da forma que você queria, é Deus preparando grandes oportunidades, sabe? É nas dificuldades que nós, às vezes, encontramos as grandes oportunidades. Quando as coisas não saem da forma que a gente quer, é Deus preparando uma nova oportunidade para você. É Deus te preparando para algo maior. E você tá ali brigando, porque você quer uma caneta, um caderno. E Deus, ele quer te dar a livraria inteira, a papelaria inteira, e você brigando por algo pequeno. Se aprofunda, sabe? Viva o ministério de Cristo, viva a graça e a glória dele, e esqueça as outras coisas. É isso que importa. Quando a gente briga por cuidado de saúde, quando a gente briga por cuidar do estilo de vida, sobre mudar o estilo de vida, sobre matar a sua carne, sobre matar os seus interesses, sobre fazer uma nova fase da sua vida, né? Mudar aquela coisa do sair do automático e viver o extraordinário, a gente está falando sobre isso, sobre essa mudança de fase, sobre essa mudança inteligente, sobre essa mudança que vai trazer
Não só mudança para sua vida, mas mudança para todo mundo que passar por o curso da sua vida. E isso se chama transbordo, quando você transborda na vida de outras pessoas. E hoje é o que acontece na minha vida. Eu não só me transformei de dentro para fora, como hoje eu transbordo na vida de outras pessoas. E o meu desejo hoje é buscar que outras pessoas elas sejam transformadas pela graça de Cristo, que elas sejam transformadas pelo ministério de Cristo, que elas vivam um verdadeiro evangelho, que elas assim venham ver coisas extraordinárias acontecerem, sabe? Já tivemos várias experiências assim de tu ver assim, Deus agir de uma forma sobrenatural e falar, não tem como acontecer isso no natural. É Deus, é Deus. E aí as pessoas, elas simplesmente elas são impactadas pela glória de Deus. E através do momento que elas se transformam, elas vão transformando outras vidas, sabe? Não perca o seu brilho, não perca a sua essência, não perca a sua identidade de filho. Você é filho amado, você é filho de Deus. Não perca essa sua identidade, não perca a sua essência, não perca o seu propósito que você foi criado. Então venha viver esse extraordinário, venha viver essa geração de filho, venha fazer a vontade do Pai. Deus, ele já veio no mundo, ele já levou sobre si todas as suas dores, sobre todas as enfermidades, te chama para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele vira para você e fala, cara, você é meu filho amado, sabe? Seja forte e corajoso, é para você tomar decisões importantes todos os dias. É para não deixar o medo te abater, é para não deixar o medo te vencer, porque você é forte e corajoso. É para isso que Deus te chama, forte e corajoso, 365 vezes na Bíblia. E é por isso que Deus ele tá aí te chamando o tempo todo para ser forte, corajoso, não ter medo, não desanimar, porque o ministério de Cristo é vida, vida e transformação. Se você estiver num ambiente que não está tendo transformação, mude, porque o ministério de Cristo ele traz transformação verdadeira e genuína, que qualquer pessoa nítida pode olhar e falar, aconteceu algo diferente naquela vida. Aquela pessoa está diferente. O que aconteceu que eu quero saber? E através dessa curiosidade a pessoa é transformada pela glória de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, venha viver uma vida diferente, venha viver uma vida de contato com Cristo, sabe? Não precisa você, eu tenho que ficar 1 hora orando numa reunião de muita gente. Vai ter intimidade sozinho com Deus primeiro, porque a tua intimidade com Deus primeiro é que vai trazer transformação de espírito, vai trazer transformação e vai trazer milagres, sabe? Milagres de Deus na tua vida. E é assim que acontece. O extraordinário de Deus. Deus, ele escolhe aqueles que não são, confunde para confundir os sábios. Deus, ele vai chamar aqueles que todo mundo rejeitou, que todo mundo achou que não ia ser nada para ser grande. Deus pega os pequenininhos e vai lá e torna grande para dizer, eu sou Deus, eu sou o Pai amado. E quando você diz eu sou, você assume a sua identidade, eu sou filha amada, eu sou parte do Pai, eu sou herdeira de Cristo, eu tenho acesso a tudo que Jesus conquistou. Ele nos conquistou a liberdade, nos chamou para ser livre, viver um reino de Deus livre, onde Ele faz a obra e você, filho, obedece. Então, viva a liberdade de Cristo, viva o amor de Cristo, viva a transformação de Cristo. E o maior evangelho é aquele que você vai arrastando pessoas. Através da sua transformação, as pessoas vão sendo acolhidas, abraçadas, e aí você vai montando essa transformação como se fosse um dominó de efeito, né? Você pum, 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 e vai impactando outras vidas, sabe? Saia da sua zona de conforto, saia do seu natural e viva o extraordinário de Deus. Deus, ele te chama para ter o melhor dessa terra. Ele fala que tudo é possível ao que crê. E eu jamais vou desacreditar nessa palavra. Porque, para mim, Deus, ele é
Ele faz umas coisas que a gente acha que deveria ser de uma forma, mas é de outra. E Deus, ele vem trazendo impacto, trazendo mudança, trazendo transformação, fazendo as coisas da forma dele. Porque ele sabe trabalhar. Você não sabe trabalhar, você é apenas instrumento. E instrumento, ele é trocado se você não tiver na disposição. Sabe, se eu pegar um microfone hoje aqui, eu tô usando o microfone deu ruim, eu vou e troco. O microfone, ele é apenas um instrumento que vai sair a minha voz daqui para vocês. Mas esse microfone, se der defeito, vai ser trocado. Se ele não tiver conectado nessa mesma conexão, ele vai ser trocado. Então não perca a conexão com o Pai, não perca a essência de Cristo, não perca esse amor, essa bondade, essa igualdade de Cristo, que é amar ao próximo, que é viver um evangelho de graça, de poder, de maravilha. Então, venha viver o extraordinário de Deus, venha fazer o melhor dessa terra, faça com coração, faça com amor, com gratidão e não espere nada em troca, apenas amor. Apenas semente que Deus vai te retribuir de alguma forma. Então, vai ser um momento de portas abertas, de milagres, de momento de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Então, não perca a sua identidade. Ela que te dá acesso a Cristo. A identidade de filho te dá acesso a ser filho e não criatura. É isso que separa o filho da criatura de Deus. O acesso. Tenha acesso ao Pai.